Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática e hoje vamos finalizar aí o PET volume 5, Plano de Estudo Tutorado, referente ao nono ano do ensino fundamental, que tem como unidade temática álgebra, objeto de conhecimento, função quadrática. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita e deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe com seus colegas. Questão número 1. Dada a função quadrática definida por f de x igual menos x ao quadrado menos 2, responda as questões a seguir. Letra A. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação dessa função? Lembrando que a função do segundo grau, ela vem nesse formato, ax ao quadrado mais bx mais c. Então A acompanha o x ao quadrado, nesse caso vale menos 1, não tem nada ali, então é 1, como tem o menos, menos 1. O B acompanha o x, não tem x, então o B vale 0. E o C é o termo sozinho, que nesse caso vale menos 2. Então tá aqui o C vale menos 2. Item B. Quais são as coordenadas do ponto de intersecção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Então nós queremos aqui descobrir possíveis valores para x' e x2'. A gente não sabe se existe o x' e o x2'. A gente vai tentar descobrir. E para isso eu vou pegar a minha função que está lá em cima, menos x ao quadrado menos 2, e vou igualar a 0. E vou tentar descobrir aqui possíveis valores para x. Como é uma equação incompleta sem o termo b, eu vou isolar o x. Então, como ele é negativo, primeiro eu vou trocar todos os sinais. O 2 troca de membro, troca de sinal, troca de operação, vai virar menos 2. E no final eu tenho x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 2. Potência troca de lado vira raiz. Só que a raiz quadrada de menos 2, isso aqui não existe. Não existe a raiz quadrada de número negativo. Então está aqui, não existe. Isso quer dizer então que o gráfico não corta o eixo do x. Não existe ponto de intersecção. Então vou escrever aqui não existe. Letra C. Qual é o valor do discriminante delta? Bom, eu não fiz o delta, vamos fazer ele aqui agora. A equação é essa, menos x ao quadrado menos 2x igual a 0. Vamos fazer com delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o b não tem é 0. O a é menos 1. E o c é menos 2. Então, o delta vai ser 0 ao quadrado, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. E menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Então, o delta é negativo. E quando o delta é negativo, não possui valores para x. Então, o delta que a gente encontrou aqui foi menos 8. Como o delta é menor, ele é menor que 0, quantos e quais são os zeros ou raiz dessa função? Não tem. Não existe. Não tem raízes. Ou não tem zeros. Item E. Quais são as coordenadas do vértice da parábola gráfico dessa função? Bom, isso a gente consegue calcular. Para calcular o x do vértice, basta realizar menos b sobre 2a. E para calcular o y do vértice, basta fazer menos delta sobre 4a. Bom, o b é 0, então vai ficar 0 dividido por 2 vezes a, 2 vezes menos 1, menos 2. Só que 0 dividido por qualquer número dá 0. Menos delta. O delta é menos 8. Então, menos vezes menos, mais. O a é menos 1. Então, 4 vezes menos 1, menos 4. 8 dividido por 4 dá 2. E mais dividido por menos vai dar menos. Então, as coordenadas do vértice fica sendo 0 para x e menos 2 para y. Letra F. Como o a é menos 1, como o a é menor que 0, a concavidade da parábola gráfica dessa função é aberta para cima ou para baixo. Se o a for maior que 0, a parábola é para cima. E se o a for menor que 0, a parábola é para baixo. A gente tem aqui uma carinha feliz e aqui acaba tendo uma carinha triste. Nesse caso, como o a é menor que 0, a parábola é voltada para baixo.
Nesse caso, o vértice da parábola é ponto mínimo ou ponto máximo. Então, quando a parábola é para baixo, o vértice é ponto máximo. Para finalizar a questão número 1, vamos construir agora o gráfico, né? E antes de chegar no gráfico, a gente vai fazer a tabelinha. Então já deu aqui algumas sugestões para x. Vou começar com 0, porque é sempre mais fácil. Então, se o x for 0, vai ficar 0 ao quadrado menos 2. Só que isso dá 0 e vai sobrar então menos 2. Ou seja, se o x for 0, o y é menos 2. E se o x for 1, né, menos da fórmula fica, o x é 1, então 1 ao quadrado menos 2. 1 ao quadrado é 1. 1 menos 2 vai dar menos 3. Então a gente tem aqui 1 e menos 3. E se for 2, vai ficar menos, né? Repete o menos da nossa equação, da nossa função. O x é 2, menos 2. O menos continua, não faz parte da potência. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 com menos 2, menos 6. Então aqui a gente tem 2 e menos 6. Sabemos que a parábola é simétrica. Já determinamos, já sabemos que esse cara é o vértice. Então, se o x for menos 1, o y é menos 3. E se o x for menos 2, o y é menos 6. Então, esses são os valores que nós encontramos. Então, isso quer dizer que o f de menos 2, né? Se o x for menos 2, o y é menos 6. Se o x for menos 1, o y é menos 3. Se for 0, é menos 2. Se for 1, dá menos 3. E o f de 2, se o x for 2, o y é menos 6. Agora vamos finalizar essa questão construindo o gráfico. Então está aí o gráfico, né, o plano cartesiano com a tabelinha. Vamos localizar os pontos. Menos 2 e menos 6. Então menos 2 para x. Lá embaixo menos 6 para y. Então ligando os dois valores, a gente tem o primeiro ponto. Segundo ponto, menos 1 e menos 3. Então menos 1 para x. Está aqui menos 3 para y. Terceiro ponto, 0 e menos 2, então 0 para x, menos 2 para y, marca o menos 2. Agora, 1 e menos 3, então 1 e menos 3. E por último, 2 e menos 6, então 2, encontra com menos 6 lá embaixo. E nós temos aqui a nossa parábola. Então esse é o nosso gráfico. Essa foi a questão número 1. Dando continuidade, questão número 2. Uma bola é lançada ao ar. Observe a figura ao lado. A altura h em metros está relacionada com o tempo t em segundos de lançamento por meio da expressão h de t igual a menos t ao quadrado mais 4t mais 5. Responda as questões a seguir. Letra A. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Bom, o eixo x é o eixo do tempo. O eixo y é a altura. Atinge a altura máxima nesse ponto aqui. Ou seja, atinge a altura máxima após 2 segundos. Né? Então está aqui, 2 segundos. Qual é a altura máxima atingida pela bola? A bola atinge a altura máxima de 9. No caso, 9 metros. Letra C. Quais são as coordenadas dos pontos de intersecção entre a parábola representada na figura e o eixo T? Bom, a parábola corta o eixo T no menos 1 e corta o eixo T no 5. Então, as coordenadas seriam menos 1 para x, 0 para y e 5 para x, 0 para y. Ou menos 1 para t, 0 para h, 5 para t, 0 para h. Então, esses foram os 3 primeiros itens. Dando sequência, letra D. Quais são as coordenadas do vértice da parábola representada na figura? Então, a gente sabe que o vértice está aqui. Coordenadas 2 para x, 2 para t e 9 para y, 9 para h. Então, 2 e 9. Letra E.
Quais são as coordenadas do ponto de intersecção entre a parábola representada na figura e o eixo H? Bom, cortou o eixo H aqui, exatamente no 5. Então, eu tenho 0 para x, 5 para y. Letra F. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação? Bom, agora vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Eu já sei que o coeficiente C é 5, porque é onde corta o eixo do y. Falta descobrir agora quanto vale o coeficiente A, B, porque o C nós já temos. Em vez de trabalhar com H e T, eu vou pegar o básico. O básico é isso aqui, né? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. E a gente tem que descobrir o A e o B. Na verdade, eu queria o A, B e C. Para descobrir o A, o B e o C, eu preciso de 3 pontos no gráfico. E eu até tenho esses 3 pontos, né? Eu tenho esse ponto, que é o 0 para x, 5 para y. Eu tenho o vértice 2 e 9. Eu tenho esse ponto 5 e 0. E tenho esse ponto menos 1 e 0. Então, para achar o B, eu vou usar 3 deles, né? Tirando esse, porque esse eu já usei para achar o x. Então, vamos pegar aqui esse ponto. Esse ponto aqui é o ponto 5 e 0. Vamos trabalhar com ele primeiro? Então, eu vou vir aqui e vou colocar o ponto 5 e 0. E vou começar a substituir. No lugar do x, eu vou colocar 5. No lugar do y, eu vou colocar 0. Então, no lugar do y, 0. No lugar do x, 5. No lugar do x, 5. E no lugar do c, eu vou colocar 5, porque eu já conheço o valor, né? O c vale 5. Então, desenvolvendo essa expressão, eu vou ter 5 ao quadrado, 25, vezes a, 25a. 5 vezes b, 5b. Mais 5, isso é igual a 0. Então, essa aqui é a minha primeira equação. Não deu para achar o A e o B. Então, eu preciso de mais um ponto. Posso pegar qualquer um deles. Eu vou escolher esse aqui. Eu vou pegar o x menos 1 e o y 0. Então, eu vou vir aqui e vou pegar a mesma ideia, né? Só que com outro ponto. Então, o y é 0. Então, no lugar do y, 0. No lugar do x, menos 1. Então, tira aqui o x e coloca menos 1. No final, mais 5. Porque é o valor do c. Então, menos 1 ao quadrado, 1 vezes a vai dar a. Menos 1 vezes b vai dar menos b. Mais 5. E isso é igual a 0. E eu tenho aqui a minha segunda sentença. Beleza? E agora eu vou montar um sistema de equações, então, com essas duas equações que eu encontrei. Mas para poder ganhar um tempo, o que eu vou fazer? Olha só. Essa equação, todos os termos são múltiplos de 5. Então, eu vou dividir tudo por 5. 25 por 5 vai dar 5. Então, vai ficar 5A. 5 por 5 dá 1. Vai ficar 1B ou só B. E 5 por 5 vai dar 1. Vai ficar mais 1. Isso é igual a 0. A segunda eu vou repetir. A menos B mais 5 igual a 0. E agora eu vou somar as duas. A ideia é zerar o A ou zerar o B. Nesse caso, vai zerar o A. 5A mais A, 6A. B menos B, 0. 1 mais 5, 6. Isso é igual a 0. Logo, 6A é igual a menos 6. Portanto, o A é igual a menos 1. Então, o coeficiente A, eu acabei de descobrir. Ele vale menos 1. Para achar o B, a gente pega a equação mais simples. Eu vou pegar essa aqui. Eu sei que o A é menos 1, menos B, mais 5 igual a 0. Então, menos 1 com mais 5, 5 menos 1, bom, 5 menos 1 dá 4. O 4 troca de membro, troca de sinal. Aí, agora eu multiplico por menos 1, troca todos os sinais, e a gente conclui que o B é igual a 4. Então, nós determinamos aqui os coeficientes, né? O A é igual a menos 1, o B é igual a 4 e o C é igual a 5. Então, está aí os coeficientes de uma função do segundo grau. Então, esse foi o item F. Para finalizar a questão número 2, tem o item G. O item G diz o seguinte: como o A é
Bom, o A que a gente encontrou foi menos 1. Então, como o A é menor que zero, a concavidade da parábola representada na figura é aberta para cima ou para baixo. Nesse caso está fácil, né? A parábola é para baixo. Não tem nem que pensar muito, só olhar o gráfico. Nesse caso, o vértice da parábola é ponto mínimo ou ponto máximo da função definida por h de t. Bom, o vértice ele é ponto máximo. É como se fosse o topo, né, de uma montanha, vamos dizer assim. Então, é o ponto máximo. E para finalizar o PET volume 5, nós temos aqui a questão número 3. No lançamento de um foguete no espaço, visando alcançar a maior distância possível, o ângulo de maior alcance horizontal é de 45 graus. E a curva descrita pelo objeto é aproximadamente uma parábola, não considerando a resistência do ar. Assim, durante uma operação de salvamento marítimo, foi lançado um foguete sinalizador que permaneceu aceso durante toda a sua trajetória. A luz emitida pelo foguete só é útil a partir da altura h de 14 metros em relação ao nível do mar. E a trajetória é descrita por h de t igual 10 mais 5t menos t ao quadrado, em que t é o tempo em segundos. Durante quantos segundos, no máximo, a luz emitida do foguete é considerada útil? Então, vamos lá. Eu tenho aqui essa função, né? Copiar ela. Bom, a luz do foguete ela só é considerada útil se tiver uma altura mínima de 14 metros em relação ao nível do mar. Então a gente precisa aqui de uma altura mínima de 14 metros. Eu preciso que essa altura aqui seja no mínimo 14 metros. Então vamos imaginar quando que isso vai ser igual a 14. Vamos tentar imaginar isso? Quando que isso será igual a 14? Em qual tempo atinge 14 metros de altura? Vamos resolver? Então vamos fazer o seguinte, ó. 14, o 10 troca de membro, troca de sinal, troca de operação. O 5t também troca de membro, fica menos 5t. Mais t ao quadrado, isso fica igual a zero. Então, t ao quadrado menos 5t, 14 menos 10 vai dar 4. Isso é igual a zero. Vamos resolver agora essa equação. A gente sabe que o A é 1, o B é menos 5 e o C é 4. O A acompanha o t ao quadrado, o B acompanha o t, o C é o termo sozinho. Então, o meu delta agora, b ao quadrado menos 4ac. O b, a gente sabe que é menos 5 ao quadrado. O a é 1. E o c vale 4. Então, a gente tem aqui um delta, 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. Só que vai ficar menos. Então, o delta vai ser igual a 25 menos 16, que vai dar 9. Vou para a forma do x, só que não é x, é t, porque a variável está em t. Logo, nós temos t igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. T vai ser igual a menos da fórmula, o b é menos 5, então menos vezes menos mais ou menos a raiz quadrada de delta, a raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, t', 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4. Ter duas linhas, 5 menos 3, 2, dividido por 2, 1. Beleza? Então, achei aqui dois tempos. T4 e T1. O que isso quer dizer? Olha só. O foguete ele é lançado e acontece isso aqui, ó. Sei lá. Vou fazer assim. Beleza? Ele tem que atingir pelo menos aqui 14 metros. E isso ocorre no tempo 1 e isso ocorre no tempo 4. Então, se você substituir aqui o t por 1, isso vai dar 14. Se você substituir o t por 4, isso também vai dar 14. Então, no intervalo que vai de 1 até 4, a altura é maior ou igual a 14. E a pergunta foi a seguinte: durante quantos segundos, no máximo, a luz emitida pelo foguete é considerada útil?
Bom, de 1 segundo até 4 segundos. Ou seja, 4 menos 1, 3. Durante 3 segundos, a luz ela é considerada útil. Então a gente fica aqui com a alternativa letra B. Assim a gente encerra o PET volume número 5, né, do 9º ano. Não sabemos se terá aí o PET volume 6. Se tiver, estaremos aqui novamente efetuando a correção. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.